Uma boa tarde a todos. Só para vocês terem um exemplo de como existia uma divergência. Então, o que acontecia? A gente pode imaginar pessoas com um pé no paganismo e pessoas com um pé no cristianismo, como eu disse, entre deuses e santos, né? Durante um longo período houve essa fé dupla, tá? Eles passaram sim a acreditar em Jesus, porém não abandonaram as crenças e as práticas pagãs, o que é difícil, né? Nós temos dificuldades imensas em fazermos mudanças, né? Quando Jesus encarnou, o paganismo estava embaixo. Então isso é para vocês entenderem como que vem a história em termos de religião. O Consolador prometido por Jesus, ele chega em meados do século XIX com o codificador Allan Kardec, né? Então o que a gente vê de novo? A mesma situação, só que agora é um pé no cristianismo e um pé no espiritismo. O cristianismo, ele gastou mais ou menos 2000 anos para percorrer o mundo, enquanto que a doutrina espírita, ela faz essa viagem em menos de 200 anos, tá? Então eu posso dizer para vocês o seguinte, que já raiou para aqueles que entendem a era espírita, já raiou o quê? Já raiou uma luz, já raiou uma nova vontade, né? De se conhecer, a gente pode dizer novos ares, a partir do momento em que a gente começa a fazer perguntas para nós mesmos, né? Por que eu estou aqui? Por que isso ou por que aquilo? Por que tantas dificuldades para um? Por que menos dificuldades para outro? Então, nós passamos a era do Espiritismo, ela desperta em nós quando, no século XIX, nós podemos dizer no popular que já foi dado o primeiro pontapé. É o início da doutrina espírita. Podemos dizer que o século XXI foi um século teórico experimental, cujo foco as pessoas estavam voltadas para uma reforma íntima. Agora, meus irmãos, em pleno século XXI, ele tem que ser praticado e vivenciado. Então as pessoas perguntam se a doutrina espírita será uma crença comum ou apenas de algumas pessoas. O que a espiritualidade nos mostra é que ela se tornará uma crença geral e ela marcará uma nova era na história da humanidade. Porém, nós precisamos entender que nem todas as pessoas se tornarão espíritas do dia para a noite, como aconteceu nas situações que eu já mencionei, né? As religiões, os credos, elas vão continuar a existir, mas também haverá religiões que irão desaparecer. Mas a verdade da doutrina espírita, ela será reforçada pela ciência, uma base, né? Nós teremos uma base na ciência. E os princípios da doutrina, eles irão sim se espalhar mundo afora. Mas nós ainda temos um entrave, eu chamo de entrave, né? Nós vamos precisar ainda de um bom tempo para acabar com a incredulidade
que ainda existe em relação à imortalidade e à reencarnação, tá? A gente precisa ter, nesse século XXI, um desejo constante de melhorar a cada dia, né? É necessário que as nossas transformações sejam internas, para que elas nos beneficiem e beneficiem aqueles que estão ao nosso redor, no contato, no meio familiar, no ambiente de trabalho, no contato com os nossos vizinhos, amigos. Ou seja, se eu me torno uma pessoa melhor internamente, eu tenho que querer, eu tenho que acreditar, eu tenho que agir para que isso aconteça. Eu vou estar beneficiando a mim mesmo e a toda uma humanidade. O processo é lento, mas nós já estamos a caminho. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma observação logo após o questionamento e a resposta dos espíritos, aonde ele diz: as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com as que as professavam e que são substituídas por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. Então, com esse questionamento de Kardec e com esse meio histórico que eu coloquei para vocês, né, nós podemos perceber que existe sim uma evolução, né? Não é só uma evolução em termos de religião, é uma evolução no mundo. Nós temos evoluções tecnológicas, nós temos então, como pessoas, também que evoluir. Não há que se estacionar hoje. Hoje, século XXI, nós temos sim que colocar em prática todo o conhecimento teórico que nós temos. A nossa casa é uma fonte de conhecimentos teóricos através das palestras, dos evangelhos, que com certeza nós absorvemos. Mas uma pergunta que eu quero deixar para vocês como lição de casa é a seguinte: estou absorvendo conhecimentos? Será que estou colocando-os em prática? Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, uma boa tarde.
para que a gente também possa saudar aqueles que prestigiam o nosso canal, né? A gente vai dar continuidade ao capítulo 25, que é o buscais e achareis. E rapidamente, para a gente poder dar continuidade, semana passada a gente falou do item ajuda-te e o céu te ajudará. Então, quando Jesus disse buscas e acharás, nós colocamos semana passada que seria como se por intermédio de Jesus Deus estivesse falando: filho, trabalha e produz, e serás filho de tua obra, receberás de acordo com o que realizares, a cada um segundo suas obras. Então ficou claro no item de semana passada que nós temos que fazer a nossa parte trabalhando, né? Trabalhando nós receberemos de acordo com o nosso trabalho. E a gente ainda colocou que esse trabalho que nós nos referimos para receber essa ajuda da espiritualidade é tanto o trabalho remunerado, o trabalho voluntariado, mas principalmente o trabalho que nós temos que realizar conosco, que é o meu trabalho diante da vida, das vicissitudes, das situações, das pessoas. Desta forma, eu trabalhando, eu recebo ajuda e consigo encontrar o caminho da felicidade. É o que nós passamos semana passada. Essa semana nós vamos falar dos itens: observai os pássaros do céu e não vos inquieteis com a posse do ouro. Nesses dois itens, como lição de casa, como a Lígia nos colocou, vai ficar para nós, então, começarmos a exercitar essa necessidade de um relacionamento com equilíbrio com a matéria. Esses dois itens vão nos chamar a atenção para isso. Eu tenho que ter uma relação de equilíbrio com essa matéria. E o capítulo 25, não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ver, junto com o capítulo 26, eles são os dois mais curtos do Evangelho. O capítulo 25 tem 3 itens. E mais uma particularidade do capítulo 25: não tem instrução dos Espíritos. Porque todos nós conhecemos o nosso Evangelho, né? O nosso Evangelho, ele diferencia dos outros Evangelhos. Por quê? Porque a função do Espiritismo, como a Lígia nos colocou mesmo, é nos esclarecer. Nós precisamos compreender o porquê, o para quê. Compreendendo, a gente recebe o consolo, porque nós nos libertamos então de todos os vícios, defeitos que nós precisamos. Então o Evangelho, para ele cumprir realmente a função de ser um consolador, o que Kardec foi intuído? Nós sabemos, pegar lá nos textos evangélicos a essência, gente, a moral, o que Jesus realmente queria nos ensinar, e é colocado no tópico do nosso Evangelho, no capítulo. E tem a citação do evangelista lá. Se nós procurarmos em João, Lucas, Mateus, nós vamos encontrar. Muda às vezes um pouquinho só a tradução, né? Mas é a essência mesmo. Só que aí não adiantava você fazer isso. Nós temos dificuldade em compreender os textos evangélicos. E quando nós nos equivocamos, interpretamos ao pé da letra, o Evangelho não cumpre a função dele, que é nos esclarecer, que para ser a regra de conduta para nós em toda circunstância. Aí vem o quê? Ou vem as instruções dos Espíritos e também o comentário do professor Kardec. Como eu sei que é a instrução dos Espíritos e comentário de Kardec? No final da mensagem, gente, da instrução, tem o nome do Espírito. Erasto, João Evangelista, Santo Agostinho, Rainha da França, Cárita, Espírito Protetor, o Espírito da Verdade. Muitas delas têm até a data de quando a equipe de Kardec recebeu a mensagem. Quando não tem, o comentário é do professor Kardec. Quando foi feito a primeira edição, 1863, e a segunda, Kardec separou os primeiros capítulos, como é o nosso Evangelho, com as máximas de Jesus. A maioria das máximas ali pertence ao Sermão do Monte, gente.
Porque o Sermão do Monte é o nosso código moral. Quer ser feliz? A receita está no Sermão do Monte. Depois ele colocou as coletâneas de prece, igualzinho esse. Só que na primeira e na segunda, Kardec pôs mais um capítulo. Ele pegou o resumo das máximas e fez um comentário a mais, exatamente por essa nossa dificuldade. Ele viu que nós precisávamos de mais esclarecimento. Aquelas máximas que às vezes cria polêmica, como moral estranha, deixa os mortos enterrar seus mortos, odiai pai e mãe, não vim trazer a paz à espada, observai os pássaros do céu, vocês já vão entender por que precisa de bastante esclarecimento. Era assim. Na terceira edição, Kardec pegou esse último capítulo e acrescentou nos 26 capítulos que tem agora. Aumentou-se um pouco o comentário, mas estava ali. Então, o capítulo 25, originalmente, essas 3 máximas pertenciam a esse comentário que estava no final. Isso é uma curiosidade? É, gente. Mas é aquilo que a Lígia falou. Nós temos que começar a entender a nossa codificação. Quanto mais informação nós tivermos de como foi feita a codificação, mais nós vamos absorvendo conhecimento. Então, hoje, nesse capítulo, foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 6, aonde Mateus nos diz que Jesus, gente, deu um lembrete para nós. É um recado para nós nessa máxima, porque ele diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde a ferrugem e o verme consomem, aonde o ladrão desenterra e rouba, mas formai o tesouro no céu, onde ferrugem e verme não consomem, onde ladrão não rouba, e aonde estiver o vosso tesouro estará também vosso coração. Então não vos inquieteis, onde achareis o que comer para sustentar a vida? O que vestirei para cobrir meu corpo? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem e não amontoam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Por que razão não alimentaria vós? Não vos inquieteis que roupa vestirei. Observai os lírios do campo, não trabalham, não fiam, mas eu garanto que nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu igual a um deles. Se vosso Pai tem todo o cuidado de vestir as ervas do campo de hoje, que amanhã podem ser lançadas ao fogo, muito mais cuidado Ele teria para vestir vós, homens de pouca fé. Não vos inquieteis indagando o que comeremos, beberemos, vestiremos, como fazem os pagãos, que correm atrás dessas coisas. O Pai sabes do que necessita. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas por acréscimo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta o hoje com todo o seu mal. E um pouco à frente, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus dá mais um lembrete. É para os apóstolos, quando eles estão saindo para fazer a pregação. Jesus diz: não vos inquieteis pela posse do ouro, da prata ou de qualquer moeda em sua bolsa. O Pai alimenta aquele que trabalha. E quando entrares em uma cidade, em uma casa, veja se ela é digna de recebê-lo. Ao entrar, diga que a paz esteja nesta casa. Se ela for digna, a paz permanece ali. Se ela não for digna, a paz volta para vós.
Não vos inquieteis, se não te receberes ou não ouvirem suas palavras. E ao sair desta casa ou desta vila que não é digna, sacuda toda a poeira de sua sandália. Essas eu peguei algumas passagens dessa parte. Observai os pássaros do céu, se eu não me engano, está no Sermão do Monte. E do capítulo 10, quando Jesus então dá o alerta ali aos seus apóstolos, né? Se nós pegarmos essas duas passagens de Jesus e interpretá-las ao pé da letra, de forma equivocada, nós vamos negar o que nós falamos semana passada. É a negação do trabalho. E nós sabemos, gente, que o progresso que a Lígia nos colocou, a evolução, depende do trabalho. Porque o progresso, ele é filho do trabalho. Porque quando nós trabalhamos, nós evoluímos, nós progredimos, porque a gente coloca as forças da nossa inteligência em ação. Então, negar o trabalho, gente, é estacionar. Como a Lígia falou que não dá mais. A nossa inteligência, a inteligência do espírito, ficaria na infância, gente. Nós não teríamos saído muito do primitivismo, do paganismo. Então, gente, negar o trabalho é ir contra a lei do progresso. E a lei do progresso é uma lei natural, está nas leis divinas. Então a gente está sempre repetindo isso. Quando é alguma passagem de Jesus, gente, entrar em contradição com o progresso, com a evolução, com a lei do amor, vão pedir socorro para a espiritualidade, para a nossa codificação. Vamos compreender o que é que Jesus quis nos alertar. Então, dentro da visão espírita, como nós falamos hoje, espiritismo, que a Lígia nos colocou, dessa crença, né, dessa filosofia, então dentro da visão espírita, nós temos uma trindade universal. É Deus, Espírito e matéria. E essa matéria aqui, gente, é o elo de ligação do Espírito. Então, quando Jesus diz, os pássaros não amontoam, não junteis tesouro na terra, não se inquieteis pela posse do ouro, o Pai alimenta aquele que trabalha. Jesus estava falando, gente, exatamente desse sentimento de posse, de apego, de abuso, do desespero que muitas pessoas formam em buscar as coisas da matéria, aquele medo de não ter. Então, exatamente esse sentimento de possuir, de posse, do ter, gente, do abuso, do excesso das coisas da matéria, tudo isso formam situações conflitivas no nosso processo de crescimento. Porque se nós não compreendermos o real valor desta vida material, nós vamos achar que estão nessas coisas, elas são essenciais para nós termos o nosso crescimento moral e achar a nossa felicidade. Então, quando Jesus ele diz essas palavras, ele estava nos mostrando, gente, que o nosso crescimento moral, principalmente a nossa felicidade, não depende dessas coisas. Que o nosso crescimento e a nossa felicidade, ela vai acontecer além das coisas da matéria. Veja que em momento algum Jesus diz sem as coisas da matéria. Ele diz além das coisas da matéria. E exatamente algumas atitudes e sentimentos que nós adquirimos no uso da matéria, que como eu disse, o abuso, a posse, o excesso, o desespero, a ansiedade, né, o ter, eles formam exatamente empecilhos para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. Então, em momento algum, Jesus diz, deixe todas as coisas da matéria. Nem poderia. Porque, gente, as coisas da matéria também são instrumentos de aprimoramento para o nosso espírito. Porque nós falamos isso semana passada.
Tem lições que nós, espíritos eternos, só aprendemos na condição de encarnado, principalmente do que se refere à convivência com o nosso próximo. Não dá para aprender lá, tem que ser aqui. Aqui é um mundo material. O grau evolutivo que nós estamos ainda predomina esse mundo de provas e expiações, mundo material. Então nós, espíritos, para estarmos aqui, aprender as nossas lições, precisamos do instrumento, o corpo físico. Nosso corpo físico é formado do que, gente? Matéria. Então, já começa aí, nós precisamos da matéria, sim, no nosso processo evolutivo. E esse corpo físico, como é matéria, ele tem que se alimentar de matéria. Nós precisamos da matéria para alimento, nós precisamos para se vestir, nós precisamos para uma moradia, para proteção, para segurança. Nós temos direito, sim, ao lazer, a viagens, a compras. Nós temos, sim, o direito de ter uma reserva, garantir minha aposentadoria, um plano de saúde, uma boa escola para os meus filhos, tudo aquilo, gente, que traga qualidade de vida, que traga o bem-estar para o seu corpo e para a sua mente, que preserve esse corpo e essa vida. Aí não tem problema nenhum. Só que o problema nosso, que nós estamos achando que o nosso crescimento evolutivo depende se nós estamos felizes. E nós achamos que a felicidade está nas coisas da matéria. A gente vai buscar no lugar e nas coisas erradas. Só que as coisas da matéria foram feitas para satisfazer matéria, gente. Os nossos 5 sentidos físicos. As coisas da matéria para o nosso paladar, para o nosso olfato, para a nossa visão, para o nosso tato. Nós adoramos ver o belo. Nós adoramos vários tipos de alimento, ouvir, ver, tocar. Mas tudo que tem de matéria satisfaz os sentidos físicos. E tudo que é matéria tem prazo de validade. Nós sabemos disso. Matéria decompõe, matéria se transforma. Olha o nosso corpo, que acontece depois do nosso desencarne. Matéria estraga, dependendo do que ela é perecível. Só que também a satisfação que a matéria dá para os sentidos físicos também acaba. Dependendo do uso que você fizer, se for algo que você consumiu, tem um prazo, passa. Se é um bem mais durável que você adquiriu, nós sabemos, daí a pouco você se acostuma com aquilo, ele se incorpora àquilo que você tinha, a satisfação passa. Só que você acha que aquilo é felicidade, você vai buscar mais, só que tem um probleminha, nós não vamos buscar só para satisfação dos sentidos físicos. Como nós achamos que isso é felicidade e não é felicidade, o que a matéria dá é satisfação, contentamento, alegria, bem-estar, qualidade de vida, preservar o corpo. Nós achamos que isso é felicidade, aí vem as vicissitudes da vida, né? Aquele dia a dia nosso, aí mexe com você, te derruba, dói, te deixa preocupado. Você acha que está na matéria a felicidade, então quando o problema, o desafio, a vicissitude chega até você, aonde que você vai buscar? Na matéria. Ou para esquecer o problema, ou para ver se ali, né, você acha a solução, porque é ali que você acha a felicidade. Só que a hora que passa a satisfação, resolveu o problema, achou a solução, não, muitas vezes agrava, né? Nós sabemos disso. Então, nas coisas da matéria, nós não vamos achar a solução dos problemas. Só que nós não sabemos disso, né? Ou não queremos. Porque as coisas da matéria são gostosas, né? Quem não gosta de coisas da matéria? Podemos não gostar de tudo, mas de algumas e muitas coisas nós gostamos, né? Então, elas já são gostosas. As coisas da matéria são necessárias para o nosso corpo físico, tá bom? E nós temos dentro de nós 2 sentimentos: orgulho e egoísmo. Sentimentos da natureza humana, presente em nós ainda, e se alimentam de coisas da matéria. Tudo o que a matéria tem alimenta esses 2 sentimentos. Eles vão fazer de tudo para que a gente busque na matéria. Matéria gostosa,
os dois sentimentos que se alimentam. E outra coisa, tem muita coisa da matéria que causa dependência. Nós sabemos disso. Fumo, álcool, gula, sexo, jogos, né, medicações, entorpecentes, tudo isso pode causar dependência. E você vai buscar na matéria, porque lá está a felicidade. Chega uma hora, gente, que às vezes não é nem que você não quer mais. Porque a gente fala, não, aquilo lá é o único prazer meu. Não é nem mais não querer. Você não consegue mais deixar aquilo da matéria. Causa-se uma dependência. Você fica escravo da matéria. É por isso que Jesus disse que abuso, excesso, dependência, posse pode ser um obstáculo para a nossa felicidade, em vez de você achar felicidade. Por quê? Porque quando a gente chega nesse ponto, gente, numa dependência muito grande da matéria, você já começa sacrifícios. Você sacrifica sua família, você sacrifica as horas de lazer, de descanso, que era para ser gostoso. Aquela viagem, aquele passeio, aquela convivência com os amigos, você começa a sacrificar. Tem pessoa com 1, 2, até 3 empregos para manter as coisas da matéria. Você começa a não respeitar mais o limite do seu corpo físico e da sua mente. E o pior, a gente para de respeitar o direito do outro. Essa nossa dependência da matéria também prejudica o nosso próximo. Então a gente prejudica o nosso corpo físico, a gente prejudica o nosso próximo e a gente prejudica a nossa busca pela felicidade. Que a felicidade, ela está exatamente aonde? Na sua conquista de atitudes, de comportamento, mudanças diante do desafio que aparece para você. Se é coisas da matéria, é hora de parar e pensar. É necessário? Eu posso? Isso não vai trazer sacrifício, desespero, problemas? E se é referente, né, a essas vicissitudes, miséria, conflito, perdas, doença, peraí, o que lição eu tenho para aprender diante disso? É aí que está a felicidade. E não buscar nas coisas da matéria. Então toda essa dependência que nós acabamos tendo e sacrificando, não respeitando, vai se gerando faltas, porque estão contrárias às leis de Deus. Gerou a falta, tem um obstáculo para a felicidade, né, Lígia? Então é como se você ficasse realmente estacionado. Por quê? Você tem que resolver aquelas faltas, para que aí sim você continue seu crescimento e encontre a felicidade mudando de atitude diante da vida, das pessoas e das situações. Então o lembrete de Jesus é exatamente para isso. Gente, vamos dar às coisas da matéria o seu real valor, para que você utilize com moderação, com equilíbrio, para realmente preservar essa vida material e esse corpo físico que é tão importante para o nosso processo evolutivo, o real valor. Mas isso, gente, desse desprendimento dos bens materiais, vamos dizer, a gente está até cansado de ouvir falar, né? A maioria das religiões, das filosofias já está comentando sobre isso. Só que a gente tem que começar a entender bem as entrelinhas do Evangelho. Jesus está nos lembrando aqui quando ele diz assim: aonde estiver vosso tesouro, está vosso coração. Da necessidade, gente, de um outro desprendimento nosso. É o desprendimento de sentimentos negativos. Eu posso até ter uma vida franciscana. A gente chama de vida franciscana, né, por causa do exemplo de São Francisco, né? São Francisco com Santa Clara, gente, foram os dois maiores exemplos de desprendimentos de bens materiais. O voto de pobreza, né? Quem conhece a história de Santa Clara, gente, ela teve um desprendimento até maior que Francisco. Tanto é que o Porto Seguro de Francisco, quando ele precisava, né, ele ia lá em Santa Clara. Mas lógico, gente, eles tiveram uma missão, um trabalho a realizar. Espiritualidade não está pedindo vida franciscana aqui para ninguém, mas tem muita gente achando que isso é essencial.
e exagerando, tá? Porque está faltando até o essencial, mas tudo bem, não estamos aqui para julgar. Então tem pessoa com vida até franciscana, desprende dos bens materiais, mas como é que está do desprendimento dos sentimentos? O excesso do orgulho, do egoísmo, da inveja, dos ciúmes, da ganância, da avareza, da maledicência, aquela fofoquinha em grupinho. Desculpa, espírita não faz fofoca, espírita tece comentários que são necessários, né? Eu estou comentando sobre isso para evitar um mal maior, né? Para ver se eu ajudo aquela pessoa. Como é que estão essas nossas atitudes? Já nos desprendemos disso? Será que realmente nós nos desprendemos da posse? Como é que está o nosso sentimento de posse e controle das situações e da vida das pessoas? Porque muitas vezes nós achamos que aquilo que eu faço, aquilo que eu estou falando, está certo e deve prevalecer. E eu quero ter o controle da situação. Eu quero ter o controle dos sentimentos do outro. Eu quero que o outro haja como eu vejo que está certo. Eu quero ter o controle da vida alheia. Isso são atitudes, gente, do orgulho e do egoísmo. É a estratégia deles, porque eles são inteligentes. Espera aí, ele se desprendeu dos bens materiais? Como é que está o sentimento? Vou cada vez mais fortalecer, né? Aquela ideia, eu sou o centro do universo, tudo gira em torno de mim. Para o orgulhoso só tem duas formas de fazer, como o Cássio disse, a dele e a errada. Então nós temos que ver isso, gente. Como é que está o meu sentimento de posse, de controle? Porque as pessoas, gente, têm o direito de não aceitar e não querer fazer aquilo que nós queremos. O Chico, o Emmanuel vivia alertando: Chico, as pessoas não são obrigadas a gostar de você. Então cuidado, gente. Nós podemos estar violentando consciências com o pretexto de manter a nossa posse, o nosso controle. Porque quando nós recebemos uma informação ou passamos essa informação, esse conselho, essa ideia, a recepção dessa ideia depende da dignidade, da irradiação daquele espírito que está recebendo. Se ele não for digno, quando se coloca digno, nós estamos falando se aquela pessoa está preparada para receber aquela experiência. Se ela não tiver, gente, nós vamos criar situações ali que aquela pessoa não vai conseguir vivenciá-las. Então, quando Jesus diz: veja se a casa é digna para você entrar, essa casa que Jesus está falando é quando nós queremos entrar na situação e na vida das pessoas. Essa pessoa é digna, não está dizendo que você é melhor que aquela situação, aquela pessoa. Aquela pessoa está preparada para vivenciar aquilo que você está querendo? Então cuidado, gente, para nós não violentarmos consciências, porque nós estamos às vezes querendo obrigar pessoas que não têm estrutura psicológica a vivenciar situações que elas não estão preparadas, e aí geram os conflitos, aí a frustração de você não ter conseguido vencer aquele obstáculo, ajudar aquele que precisava da tua ajuda. Aí é os sentimentos que vão formando, né? Mágoa, tristeza, frustração, tudo isso que gera quando a gente não consegue ter a posse de uma situação ou da vida da pessoa. Por isso que Jesus disse: se a casa não é digna, sacode a poeira. A poeira que Jesus pede é tire todos esses sentimentos do seu coração. Tudo provocado por essa frustração diante da situação, da vida de uma pessoa que você não conseguiu ter a posse. E eu digo para vocês, eu pelo menos tenho muita poeira para sacudir da minha sandália. Então esse é o alerta de Jesus. Então é nós entendermos, gente, que muitas vezes nós somos colocadas numa situação ou na vida de uma pessoa apenas para
jogar a semente. A semeadura e a colheita é no tempo de Deus. Da mesma forma que o agricultor, se ele tentar forçar a semeadura e a colheita, ele perde a semente. Pode acontecer conosco. Entregue no tempo de Deus. Por isso que Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta o mal do dia de hoje. Gente, vamos ver o dia de hoje. Nós conseguimos controlar o futuro? Não dá para controlar, mas dá para se prevenir. Por isso que ele diz: basta o dia de hoje. Porque dependendo das minhas atitudes hoje, eu sei o que me espera no futuro. Então é aquilo: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, gente, só para a gente encerrar, para que a Márcia possa fazer o nosso encerramento com as vibrações, eu vou deixar aqui para vocês rapidamente um exemplo de um espírito que teve na Terra e que conseguiu, gente, toda a vida dele, manter uma relação de equilíbrio com a matéria. O Chico, o nosso querido Chico. E uma dessas experiências do Chico aconteceu numa manhã muito fria de 1971. Provavelmente os jovens não estavam aqui ainda, mas os mais antigos, ou melhor, os mais maduros vão entender. O Chico estava em sua casa e ele ficou muito assustado, impressionado, porque parou em frente à casa dele um possante caminhão. Na carroceria tinha um Fuscão, gente. O último modelo, era o carro do ano de luxo. Mais impressionado ficou Chico, porque o motorista descarregou o Fuscão e perguntou: quem é Chico? Falou: sou eu. Tá aqui, ó, a chave e o documento. É um presente para você de um empresário de São Paulo. Ele não quis dizer o nome e não aceita a devolução. Virou as costas. Deixou o nosso porta-voz humilde da espiritualidade com um problemão. O Chico não dirigia, gente. Ele dizia: eu não dirijo nem minha vida. Quem me dera dirigir a vida dos outros, ou qualquer outro objeto, igualzinho a nós, né? Aí ele balançou a cabeça, não sabia o que fazer com o Fuscão. Pensou: vou entrar, eu vou pedir ajuda para Emmanuel, ele vai me ajudar. Entrou e nada da ajuda vinha. Passou horas e nada, porque sabe, né, gente? O Chico ainda tinha ligação direta. Nós, às vezes, não entendemos muito bem a ajuda. Ela vem meio que fragmentada, né? O Chico ali um pouco preocupado, a interferência ali da ligação deve ter dado um probleminha, mas depois de algumas horas o Chico entendeu como que Emmanuel estava ajudando. Porque bateu no seu portão o fornecedor de macarrão e legumes da sopa dos pobres. Vinha receber o fornecimento da semana. Chico não teve dúvida. Passou a mão na chave, no documento e falou para o homem: pode levar aqui o pagamento da semana. Chico, você tá louco? Esse Fuscão aqui vale muito mais do que todo o macarrão e legumes que eu te forneci até hoje. Não tem problema nenhum. Você deixa lá de saldo. A hora que acabar, você me avisa, eu volto a pagar. Então o Chico, gente, ele não estava contaminado pelo egoísmo, pela ganância que ainda infelizmente nós estamos contaminados. Então ele fez uma troca muito lucrativa. O Chico trocou um bem perecível, que a ferrugem, o verme pode consumir, o ladrão pode roubar, pelo ouro inoxidável da caridade. Não há ferrugem, não há verme que consuma, não há ladrão que rouba. Chico realizou uma transação financeira que Jesus também faria. Uma boa tarde a todos.